Brasília pegando fogo, em chamas, é isso mesmo que está acontecendo hoje. Bolsonaro quebra a PF, Mauro Cid com morte triste, é isso que eu vou mostrar aqui para vocês hoje. Pegando fogo, boas notícias para a direita brasileira, eu vou trazer tudo aqui para vocês. Seja muito bem-vindo ao INSS Explicado, vídeos diários sobre tudo que acontece na política brasileira e que seja do seu interesse, seu direito, seus prejuízos, tudo isso a gente traz aqui para você, cidadão brasileiro, cidadão de bem, aposentado, pensionista, idoso do Brasil, trabalhador brasileiro, a gente traz aqui para vocês. Então já te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, que hoje o vídeo tá quentíssimo, pessoal. Olha só, vou trazer aqui para vocês, ó. O depoimento do Mauro Cid aconteceu ontem e a gente vem trazer tudo o que aconteceu. Olha só, as notícias que a gente vai girar aqui e muito mais. Braga Neto, Bolsonaro e plano para matar. Veja os pontos do depoimento de Mauro Cid à Polícia Federal. A PF, Cid reforça participação de Braga Neto em trama golpista. Olha só. E mais. Cid diz a PF, advogado se confundiu ao dizer que Bolsonaro sabia de plano para matar. Então vamos ver aqui a primeira notícia, olha só. O tenente-coronel Mauro Cid disse à Polícia Federal nessa quinta-feira, dia 5, que seu advogado César Bittencourt se confundiu ao dizer que o ex-presidente Jair Bolsonaro sabia do plano para matar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né? A gente sabe que é um plano fantasioso, que é tudo invenção, mas, enfim, ele tirando o nome do capitão aí já ajuda muito. O delegado Fábio Schor, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, disse que não poderia confirmar se o ex-presidente sabia do plano Punhal Verde e Amarelo, já que ele mesmo não tinha conhecimento. Olha só que absurdo. E eu vou mostrar para vocês que Bolsonaro sapateou na cara da PF já com relação a isso. A informação de que Bolsonaro sabia do plano foi dada em uma entrevista à Globo News no dia 22 de novembro. Minutos depois da mesma entrevista, o advogado disse que não havia sido bem compreendido. Em depoimento à PF, a PF voltou a questionar Mauro Cid sobre a trama golpista e pela primeira vez perguntou especificamente sobre o plano Punhal Verde e Amarelo, que, segundo a PF, consistia na execução de Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes através de uma papinha envenenada. De acordo com fontes de investigação, Cid voltou a responder sobre a participação do general Braga Neto na suposta trama golpista. O militar assinou em setembro um acordo de colaboração premiada em seus depoimentos e tem embasado investigações que miram o governo Bolsonaro, ou seja, a esperança da esquerda. Mas Bolsonaro não deixou barato não. Como tentativa de golpe de Estado, a fraude de cartões de vacina contra a Covid-19 e aquelas balelas todas que a gente já sabe que a narrativa da esquerda constrói para tentar impedir o capitão de continuar. Olha só, o novo depoimento. A PF ocorreu 2 semanas após o tenente-coronel ter sido ouvido pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal e ter mantido os benefícios da colaboração premiada. Ou seja, eles querem arrancar agora de qualquer forma de Mauro Cid a verdade que eles construíram, né, na cabeça deles. E olha só, inquérito absurdo da Polícia Federal contra Bolsonaro cita o advérbio possivelmente 96 vezes. O que você acha disso? Deixa aí nos comentários. É um completo absurdo, não é, pessoal? Completo absurdo. Como é que você tem aí uma acusação em que você coloca possivelmente 96 vezes em um documento apenas? Isso não tem qualquer cabimento. Isso não tem qualquer nexo. É realmente uma narrativa que eles construíram na cabeça deles, esse plano fantasioso. E aí, Bolsonaro já veio com essa questão de defesa e já sapateou na cara da PF, né? Eles não têm como justificar uma coisa dessa, né? 96 vezes o advérbio possivelmente, ou seja, eles não afirmam absolutamente nada, coloca lá possivelmente. Outra coisa que eu quero trazer aqui para vocês, da força do capitão, olha só. Lira, né, o presidente da Câmara dos Deputados, representante aí maior do povo, Lira sobre Bolsonaro em 2026, ele disse o seguinte: não vejo outro que não seja ele mesmo. Olha só, vou trazer aqui para vocês o que ele disse na entrevista. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, disse nessa quarta-feira que visualiza o ex-presidente Jair Bolsonaro
como candidato à presidência da República da direita em 2026, sim, apesar da inelegibilidade. Olha só a afirmação que ele fez. Abre aspas, nós temos à direita, ao meu ver, Bolsonaro candidato. Não vejo outro candidato que não seja ele mesmo. Se vai ter inelegibilidade ou não, isso a gente vai saber no período de eleição. Mas o próprio presidente Lula já disputou eleição assim e foi substituído depois. Isso pode acontecer. Então ele disse aqui ao Fórum J. O que ele quis dizer com isso? Bolsonaro pode vir candidato até que impugne. E aí ele vai colocar algum substituto no lugar dele, provavelmente Tarcísio. E, enfim, a votação que ele tem, com certeza, ele vai conseguir transferir para um candidato, tirando essa esquerda aí suja do poder. Arthur Lira disse que ainda que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva também aparece como um candidato fortíssimo à reeleição, né? Afinal, ele tem que fazer a meia-culpa com o presidente atual para conseguir os benefícios dele. Falando em 2026, abre aspas, nós temos um presidente sentado na cadeira, que todos nós sabemos da sua capacidade de articulação. Se entregar o Brasil bem nos próximos anos, é um candidato fortíssimo à reeleição, mas a gente está vendo que isso não está acontecendo e não vai acontecer. Aliás, 2025 promete, né? Inelegibilidade, olha só, Bolsonaro está inelegível até 2030, mas pode ser candidato por até 3 semanas em 2026, que pedido de impugnação feito pelo Ministério Público ou partido político transitado em julgado ocorra. Então, em 3 semanas ele consegue construir muita coisa aí. Sem contar que essa inelegibilidade aí pode cair, a gente tem esperança disso, né? Outra coisa, olha só, cada vez mais o Lula caindo. Terceiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva tem cada vez mais a cara do segundo mandato de Dilma. E o segundo mandato de Dilma deu o quê? Deu impeachment. A avaliação é do banco alemão Deutsche Bank. Olha só, em relatório sobre a perspectiva da economia de 2025, o banco resume um capítulo sobre o Brasil com o título Dilma II Reload, ou seja, Dilma II o retorno. O Emergency Market Outlook de 2025, enviado nessa quarta-feira, que é como se fosse um jornal eletrônico aos clientes do banco, faz uma avaliação dura sobre as condições econômicas do Brasil. Olha a vergonha nacional que a gente está passando, pessoal. A equipe liderada do diretor do banco, esse banco alemão em Nova York, Drauzio Giacomelli, cita que o Brasil é um dos principais países mais vulneráveis entre os emergentes diante da dificuldade no crescimento das reformas fiscais. Abre aspas, disse ele, a estratégia do governo de expandir as transferências para a classe média gera riscos fiscais, maior inflação e moeda mais fraca. Cita o documento. Para o Banco Alemão, o pacote fiscal divulgado na semana passada indica que o atual presidente favorece o aumento das transferências para atingir a classe média às custas da sustentabilidade fiscal e da inflação. Diante do cenário, o banco prevê que a economia brasileira deve crescer menos que 2% em 2025. Ao mesmo tempo, a inflação deve operar fora da meta com um aumento de 5% no próximo ano, especialmente como reflexo do câmbio desvalorizado para o banco alemão. A dívida pública deve alcançar 90% do PIB. 90% do PIB em 2027, é isso mesmo. Para reagir a esse cenário de mais inflação e falta de ancoragem das expectativas, o Banco Central terá de reagir. Para o banco alemão, a taxa Selic deve chegar a 14,5%. É crise, pessoal, é crise feia. Historicamente, a inflação e câmbio no Brasil têm sido intimamente associados à política fiscal. O aperto de 7,25% em 2013 para 14,25% em 2014 seguiu o fracasso fiscal durante o governo Dilma, quando superávites primários de 2% do PIB deram lugar a déficits primários que atingiram 3% do PIB quando a economia afundou em 2026, lembram os economistas. Dilma o retorno. O relatório faz outra comparação do desempenho econômico do governo atual. Para os economistas do banco, o governo Lula tem sido uma combinação de políticas baseadas na demanda para aumentar a popularidade. Abre aspas, para as classes mais baixas, o governo estendeu o Bolsa Família e vários outros programas sociais. Ao mesmo tempo, impulsionou o crédito à classe média
e a empresariado, por meio do BNDES e de outros bancos públicos, citam economistas do banco. Diante desse quadro, o banco cita que podemos ver uma fração da expansão de mais de 10% do mandato de Dilma. O banco alemão cita ainda que o próximo ano será crucial para o futuro da economia e dos mercados, porque a coalizão política se formará em torno dos candidatos mais promissores à eleição presidencial de 2026. E para finalizar aqui, a coisa tá péssima, né, para o Lula e para a gente também, né? Para finalizar aqui o giro de notícias dessa manhã, é o seguinte: Moraes autorizou Flávio Bolsonaro, Magno Malta e outros senadores, primeiro, a comparecerem no velório da mãe do presidente do partido e também, né, do Valdemar da Costa Neto, e também a comparecerem para visitar na cadeia o Daniel Silveira. É isso mesmo. Após conseguir o semiaberto, o bolsonarista começou a trabalhar na colônia agrícola Marco Aurélio Vargas Tavares de Matos, em Magé. Então, ele está lá e aí Moraes, que não tem o que fazer, autorizou, né? Autorizou o comparecimento de Flávio Bolsonaro, Magno Malta e de outros senadores, e também autorizou Bolsonaro a comparecer no velório e na missa de sétimo dia da mãe de Valdemar da Costa Neto, né? Uma morte muito sentida pela direita aí, que era uma pessoa muito representativa, mas Bolsonaro chorou muito. Mas é um absurdo a gente ter aí um juiz do STF autorizando coisas tão bestas assim, com tanta coisa importante para ser julgada. Então, esse foi o giro de notícias da manhã, pessoal. Você esteve no INSS Explicado, vídeo diário sobre tudo que acontece no INSS, que acontece no Brasil, na política brasileira e que seja do seu interesse. Benefícios, prejuízos, tudo que o governo está fazendo, a gente está de olho aqui, trazendo para você, cidadão brasileiro, aposentado, pensionista, idoso do Brasil, tudo você tem aqui